Olá, meu nome é Gabriel Kazuichi e minha dupla é o André Felipe. E juntos nós realizamos um projeto no CEDAR que simula o comportamento de uma unidade lógica aritmética, também conhecido como ULA. Neste caso, nós fizemos a montagem de uma ULA de 8 bits. Primeiramente, como funciona a ULA? Atualmente, as ULAs são utilizadas para realizar operações de adição, subtração e, além disso, elas podem reproduzir o comportamento de algumas portas lógicas, como AND, OR, NOT e SHOR. As ULAs são encontradas principalmente em CPUs de computador. Durante a montagem do nosso projeto, que foi separado em 3 partes diferentes, sendo estas a unidade aritmética, a unidade lógica e a unidade lógica e aritmética. Para uma montagem destes, fizemos uma lista de componentes utilizados. Nesse caso, para a unidade aritmética, a gente usou os circuitos integrados de porta AND, OR, NOT e o somador completo de 4 bits. Já para a montagem da unidade lógica, utilizamos o 74HC86, também conhecido como SHOR, e o 74LS253, um multiplexador de 4x1. A primeira fase do projeto, que representa as operações de soma e subtração, funciona a partir de um somador completo. Ele recebe as entradas x e entradas y, que são compiladas a partir de diversas portas lógicas. Neste caso, são essas portas lógicas OR, AND e NOT. Estes não são só influenciados pelas portas lógicas, mas também pelos seletores S. Neste caso, podemos ver que a ULA ela está exatamente igual ao resultado inserido nas entradas X. Porém, se nós modificarmos as entradas nos seletores, este realizará outra operação. Neste caso, nós podemos ver que são as entradas x mais 1. Agora, iremos realizar outra operação. Neste caso, podemos ver que as saídas correspondem às entradas x somadas às entradas y. Se mudarmos novamente as entradas, agora ele realizará a soma de x mais y mais 1. Mudando novamente, nós obtemos a soma de x com o inverso de y. Mudando novamente, realizaremos a operação de x mais o inverso de y mais 1. Mudando novamente, obtemos a operação x menos 1. E por fim, obtemos novamente a operação de x. Bom, agora eu vou falar sobre a unidade lógica. Ela é composta de 3 tipos de entradas: a entrada X, a entrada Y e os seletores. A entrada X é composta de 8 bits, a entrada Y também, e os seletores é composto de 4 bits, porém só serão utilizados 2 na unidade lógica. Então, como funciona a unidade lógica? Para cada combinação x e y, existe 4 operações: o AND, o OR, o SHOR e no caso do NOT é só em relação ao x. Isso se repete para todas as combinações, por exemplo, x6, y6, x5, y5, por isso tem 8 de cada. Aí, para combinar essas 4 operações, foram utilizados 8 multiplexadores, 4 para 1. E o que ele vai fazer? Ele vai selecionar qual operação será utilizada conforme a combinação desses dois seletores, o S1 e o S0, conforme a tabela mostra. Então, para cada multiplexador é conectado um bit de saída, totalizando 8 bits. Bom, então quando o S1 for 0 e o S0 for 0, será realizada a operação AND. Então vamos testar. Y0, X0, G0 acendeu. Se apenas o Y1 estiver aceso, não acenderá. Porém, quando tiver os dois, acendeu, ou seja, está funcionando. S10 e S01 é a operação OR. Então, independente se for um ou outro, será ativado. Então, por exemplo, X3 e Y3 apagado, ele ativará. Então, está funcionando também. S1 e S0 é o SHOR. Então, só pode ter um deles aceso. Então, o X3 está aceso, Y3 apagado. Então, ativou. X0 está aceso, Y0 apagado. Então, G0 ativou. Agora, o X1 está aceso e o Y1 também. Então, o G1 não acendeu. E, por fim, a operação 1 e 1
é o x negado. Então, x7, x6, x5 e x4 está apagado, aqui está aceso. X0 está aceso, está apagado na saída. Então, se a gente apagar, ele vai acender, conforme a tabela. A terceira fase do projeto estará se comportando como uma unificação das duas unidades anteriores, que, apesar de possuir dois mecanismos diferentes, ela é capaz de juntá-las. Para que seja possível obter todos os resultados encontrados na unidade aritmética e na unidade lógica, é necessário utilizar, desta vez, todos os bits de S. Por fim, é possível concluir que todas as operações anteriores na unidade aritmética e a unidade lógica podem ser realizadas pela unidade lógica e aritmética. Isto vai depender de quais valores inserirmos nos seletores S e também pelos valores inseridos nas entradas X e Y. Bom, então agora eu vou fazer algumas simulações na ULA para provar que está tudo certinho, funcionando corretamente. Eu vou fazer uma simulação para cada operação. Então, a combinação 0000 é a operação G igual a X. Então, a saída vai ser sempre igual a X. Então, por exemplo, X4, 3 e 0 estão ativadas, aqui G4, G3 e G0 estão ativados. A operação 0001 é x mais 1. Então, por exemplo, x1, aqui a saída vira 2. X2, a saída vira 3. A operação 0010 é x mais y. Então, x1 e y1, a saída é 2. X1 e y3, saída 4. A operação 0011 é a operação x mais y mais 1. Então, por exemplo, x1, y1, 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Se fosse só 0 mais 1, então 0 mais 1, 1, com mais 1, 2. Então, está funcionando. Agora, a operação 0100 é a operação x mais y negado. Então, para ficar mais fácil, eu vou ativar todos os y's. Só vou desativar o primeiro. Isso aqui é equivalente a 1, com y negado. Então, 1 com mais 1, 2. 3 com mais 1, 4. Então, tá certo. Agora, a operação 0101 é a operação x mais y negado mais 1. Então, x1, y1 mais 1 vai ser 3. x0, y0 mais 1 é igual a 1. Agora a operação 0110 é a operação x menos 1. Então, por exemplo, 1 menos 1 dá 0. 4 menos 1 dá 3. A operação 0111 é a mesma coisa que a primeira, g igual a x. Então, por exemplo, x5, 3 e 2. A saída vai ser 5, 3 e 2. Então, essa foi a parte aritmética, com o S3 no zero. Então, em relação à parte lógica da ULA, as operações lógicas, basta ativar a variável S3. A variável S2 é irrelevante, se você deixar ativa ou não, a saída será a mesma. Então, vamos lá. 1000 é a operação AND. Então, por exemplo, Y0 não ativou o 0. Então, Y0 X0 ativou. X3 não ativou, Y3 e X3 ativou. Então, tá certo. Agora, a operação 1001 é a operação OR. Então, se só o Y estiver ligado, ele vai ligar. Se só o X1 estiver ligado, vai ligar. Se os dois estiverem ligados, também vai ligar. Então, está funcionando. 1010 é a operação XOR. Então, só pode ser um deles ativado. Então, aqui como tá os dois ativados, nenhum vai ativar na saída. Se apenas o X0 estiver ativo, a saída vai ativar. Se só o Y7 estiver ativo, o G7 vai ativar. Então, está funcionando também. E, por fim, a última operação, 1011, que é a operação de x negado. Então, x7, x6, x5 e x4 estão apagados, assim como x2. Então, aqui eles estarão ativos. E os que estão ativos aqui, x3, x1 e x0, estarão apagados na saída. Bom, então esse foi o nosso projeto. Obrigado pela atenção.